Bom dia, graça e paz. Já iremos iniciar nosso Café com Fé de hoje. Enquanto isso, vai compartilhando em suas redes sociais. Boa tarde, graça e paz. Será que o choro vem se o fardo é de algodão? Acredite, tudo vai passar. A esperança é o que convém pra acalentar coração. Assim tão mal, não dá pra comparar. A glória que virá, saber que o paraíso há de ser mais tarde, saber que a eternidade brilha pra nos conquistar, saber que tudo isso vai ter fim mais tarde, saber que a salvação em Cristo veio pra ficar. Por que será que o choro vem se o fardo é de algodão? Tudo vai passar. A esperança é o que convém pra acalentar coração. Não fique assim tão mal. Não dá pra comparar. A glória que virá, saber que o paraíso há de ser mais tarde, saber que a eternidade brilha pra nos conquistar, saber que tudo isso vai ter fim mais tarde, saber que a salvação em Cristo veio pra ficar, saber que o paraíso há de ser mais tarde, saber que a eternidade brilha pra nos conquistar, saber que tudo isso vai ter fim mais tarde, saber que a salvação em Cristo veio pra ficar. Por que será que o choro vem se o fardo é de algodão? Amém. E aí, pessoal, como vocês estão? Boa tarde a todos. Hoje eu gostaria de iniciar aí uma nova atividade aí na programação das nossas lives, que seria uma leitura bíblica.
né? A gente, né, tem nossa reflexão no final da live, né? Mas eu queria adicionar uma leitura bíblica sem necessariamente ter um comentário, sem necessariamente ter uma exposição do texto de forma mais né, no formato aí da reflexão, do sermão, né? Vocês lê, explica e aplica o texto, né? Só uma leitura mesmo, né? E essa leitura bíblica, a ideia é ter ela em todas as lives no início, assim, né? E ela vai ter dois propósitos muito bem definidos, tá? E que propósitos seriam esses, né? A ideia é a gente... muito linda. Verdade, essa música é muito linda. O primeiro propósito, né, dessa leitura bíblica vai ser uma leitura bíblica sequencial, né? Então a gente vai, sei lá, tipo, tirar um capítulo para a gente ler por live. E o primeiro propósito dela, né, o primeiro objetivo é a gente, né, fatalmente, consequentemente, a gente acabar lendo aí livros inteiros das Escrituras Sagradas, né? E o segundo propósito, né, como eu falei, são dois propósitos bem definidos. O segundo propósito é te incentivar a ler as Escrituras Sagradas em seus lares também dessa forma aí sequencial, tá bom? A gente vai começar lendo, eu escolhi o livro de João, né, que é um excelente livro para quem está começando aí a conhecer o Evangelho, e também é o livro que o pastor está expondo aí às quartas-feiras. Então, eu achei um bom livro para a gente começar a ler. Então, se os irmãos puderem, né, abrir as Escrituras Sagradas, né, para estar lendo comigo as Escrituras Sagradas, sempre que a gente for participar da live, fica com a Bíblia ali em mãos ali, para estar acompanhando ali. Acho que é interessante para vocês estarem cultuando a Deus juntamente, né, aqui com a gente. Não só assistindo a live, mas cultuando a Deus junto comigo, né, e estar entendendo melhor também aí, tendo mais proveito, né, a live na vida de vocês, agregando mais. Os irmãos aí têm a oportunidade. Está abrindo a Escritura Sagrada para estar lendo comigo a Bíblia. Aí diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu estou usando a versão ARA, tá? Também resolvi falar a versão, porque se os irmãos tiverem a Bíblia nessa versão, acho que fica mais fácil. A gente sempre vai usar a versão ARA, tá bom? Verso 2. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que diz a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando.
No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscai? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, quer dizer Cristo. E o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Amém. Então vamos cantar mais um cântico. Vamos de música. Mostramos como somos gratos a Deus através da canção. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. Que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim.
Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. És meu Senhor, meu Salvador. És meu Senhor, meu Salvador. Amém? Glória a Deus. Vamos então entrar no nosso momento de anúncio. Lembrando aí as atividades da semana. A nossa live semana que vem, de segunda-feira, e que ela costuma ser 9 horas, vai ser às 8 horas, tá? Vamos falar um pouco sobre teologia, soteriologia, doutrina da salvação, né? Não percam, vou chamar um amigo meu, né, que é um autor de um livro sobre soteriologia, então é um cara muito gabaritado, né, vai estar tirando várias dúvidas, você vai ter a oportunidade de colaborar, de perguntar, como você já sabe, como sempre funciona, tá bom? Também temos nas quartas-feiras, né, a nossa live, né, que é o nosso culto noturno coletivo, não é isso? E estamos trabalhando expositivamente o livro de João, tá? E aos domingos, às 7h30 da noite, estamos trabalhando expositivamente também as parábolas de Jesus, né? Também domingo, 7h30 da noite também, então vocês estão convidados para participar do nosso culto coletivo noturno. Temos também de segunda a sexta essa live aqui diária, que é o nosso Café com Fé, né? Esse bate-papo rápido aí, às 4 horas da tarde. Amém? Amém. Os cânticos que a gente contou hoje, né? Os irmãos, não conheço, gostaria de conhecer, achei interessante, né? Paraíso, de um autor chamado Elvio Sodré, e Gratidão, da Raquel Novaes, tá bom? Gratidão, da Raquel Novaes aí, a irmã falou que é lindo, realmente também acho lindo esse louvor, né? Então o nome dele, quem quiser conhecer, né? Quem não conhece, quem quiser ouvir depois, procura lá no YouTube, né? Gratidão, Raquel Novaes é o nome do cântico, né? Então vamos entrar agora no nosso momento de reflexão. A gente vai continuar aí trabalhando aí o tema que a gente tem trabalhado nos últimos dias, né? Que é a série que a gente tem feito, né, às quintas-feiras, né? Sobre a vida intelectual do cristão. Como que o cristão pode aí adorar a Deus com a sua inteligência. Já estamos na nossa 4ª live sobre o assunto. Thiago, perdi as outras lives, o que eu faço? Né? Vou ficar perdido? Não, a gente sempre faz uma breve recapitulação do que a gente já conversou, né? Antes da gente começar a nossa reflexão. Então tudo que você precisa saber para entender a nossa live de hoje, você vai ter acesso aqui através do nosso resumo inicial, né? E depois, se quiser ver, né, com calma as outras lives, tem no nosso canal do YouTube, né? Vá lá e aproveita e se inscreva. Igreja Batista Central em Duque de Caxias, né? Tudo que a gente tem trabalhado nessa pandemia, né? Nessa quarentena, está disponível lá, né? Então você pode estar se inscrevendo lá, compartilhando, tem muita coisa boa lá para vocês estarem assistindo, tá bom? Então é isso, nossa 4ª live sobre o assunto e a nossa última sobre a segunda parte dessa série, que é sobre que a gente está falando sobre estagnação intelectual. Então vamos começar com o nosso resumo do que já foi trabalhado até então. A gente começou falando na nossa primeira live lá, falando como que a vida intelectual está associada ao relacionamento vertical, a esse relacionamento de nós com Deus, né? E é o que também trabalha o autor de um dos livros que estamos trabalhando nessa live, que é esse livro aqui, ó, Apologética para Questões Difíceis da Vida, do William Lane Craig. E o autor ele vai dizer no livro o seguinte: nossa vida devocional está indissoluvelmente ligada à nossa vida intelectual. Nossa vida devocional está indissoluvelmente ligada à nossa vida intelectual. E a gente viu que essa é uma visão bíblica, né? E você pode verificar isso, confirmar isso no texto de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Mateus, capítulo 22, versículo 37, que vai dizer assim, ó: asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e com toda a tua inteligência. Algumas versões vão dizer com todo o teu entendimento, né? Então Deus nos deu inteligência, Deus nos deu entendimento para adorarmos a Ele com ela, né? Com a nossa inteligência, com Ele, nosso entendimento. Então, eu disse, né, nessa primeira live, que todo cristão, sem exceção, deve se desenvolver intelectualmente. É isso que Deus quer para nossas vidas, tá? E depois, a partir
né? Então a segunda e a terceira live a gente começou a falar sobre a estagnação intelectual, que também é o título aí da introdução do livro, né, do Craig, que a gente está trabalhando, né? Então na primeira live dessas duas, né, dessas duas últimas, a gente falou principalmente do impacto da filosofia relativista na educação e como isso afeta a igreja. E na última live que a gente trabalhou, que foi semana passada, né, falamos sobre como podemos aí ter uma fé fundamentada, né? E hoje a gente vai falar sobre Paideia e a igreja. Paideia e a igreja. Tiago, o que é Paideia? A gente vai começar explicando então o que é Paideia, tá? Só que pra gente entender o que é Paideia, a gente precisa retomar mais uma vez rapidamente a última live, né? Para relembrar que a gente falou, né, sobre as palavras, lembra? Então, para quem não lembra, eu falei, né, que as palavras, elas são ideias formadas, né, que elas possuem história, são ideias formadas que possuem um contexto, né, e elas também estão imersas em uma cultura, né? Inclusive, esse é o motivo, por exemplo, de sempre haver perdas em traduções, né? Eu costumo falar com frequência, né, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus inerrante, que a Bíblia é a palavra de Deus infalível, mas ela é a palavra de Deus inerrante e infalível no original. E por quê? Porque a tradução torna a Bíblia mais acessível? Claro que torna. Isso é muito bom, isso é excelente. Só que ela gera erros. Então, não devemos confiar cegamente nas traduções, né? Devemos sempre estar retomando aí a Bíblia original, né? Buscando aí aprender o significado das palavras no original. Por isso que muitas vezes você está num sermão, está numa pregação, o pastor fala, não, no original a palavra significa isso, é aquilo, exatamente por causa disso, tá bom? E também é por causa desse entendimento, né, que a gente entende também a dificuldade de se traduzir a palavra paideia. Por quê? Porque o contexto atual é muito diferente do contexto que essa palavra aí foi criada e utilizada, né? O contexto atual, para eu pontuar aqui a diferença do contexto atual para o contexto que essa palavra foi utilizada, né, é que o contexto atual, ele é um contexto segmentado. O contexto que a gente está vivendo hoje é um contexto segmentado. O que isso significa? Significa um contexto que a gente departamentalizou as coisas, né? Então a gente tem, por exemplo, para vocês entenderem, a gente tem um conceito de civilização, a gente tem um conceito, por exemplo, de cultura, nós temos o conceito de tradição, nós temos o conceito de literatura, nós temos o conceito de educação, mas o conceito de paideia é como se fossem todos esses conceitos juntos, todos esses conceitos misturados. Pelo menos é o que diz, né, um dos principais, se não o principal especialista do assunto, chamado Werner Jäger, autor do livro Paideia, a formação do homem grego, né? Que a paideia era utilizada nesse contexto da Grécia Antiga, tá? Então hoje estudamos as áreas do conhecimento de forma individualizada, né? Então você é matemático, você é um historiador, você é um geógrafo, você é um físico, você é um químico, etc, né? Estudamos elas de formas, né, individualizadas, de forma independentes. E isso acabou criando em nós uma dificuldade de perceber como na prática está tudo junto, né? Vou compartilhar uma experiência com vocês. Eu faço matemática, né? E também faço teologia, né? E amo filosofia, inclusive pretendo futuramente aí fazer uma graduação de filosofia formal, né? Estudar de forma formal a filosofia, né? E eu já me deparei com muitas pessoas falando para mim, Tiago, você faz matemática e teologia, ou matemática, quer fazer filosofia, mas essas áreas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E assim, muitas vezes eu fico assim, como assim não tem nada a ver uma coisa com a outra? Quando a gente volta vamos lá no contexto de antigamente, no contexto da Grécia Antiga, por exemplo, que é o contexto que estamos trabalhando. Quando a gente vai lá no contexto da Grécia Antiga, né, o contexto da paideia, você vai ver, por exemplo, Platão. Conhece Platão? Lembra do Platão? Platão, ele era filósofo e matemático. Pitágoras, né, ele era filósofo e matemático. Tales de Mileto, filósofo e matemático. Então aí você começa a enxergar, você começa a ver que essa forma de enxergar a vida departamentalizada é uma forma atual. Não era necessariamente assim que as pessoas enxergavam antigamente. E, sobretudo, né, não era assim que as pessoas enxergavam na Grécia Antiga. Além disso, hoje, quando falamos de formação, né, a gente pensa em quê? Quando eu falo formação, o que você pensa? A primeira coisa que você pensa no meio acadêmico, né? Você pensa nas escolas, você pensa na universidade, mas quando falamos de formação antiga, ou especificamente de paideia, né, não estamos falando de algo meramente formal ou algo meramente abstrato, mas algo que está na vida. Então imagina comigo, vamos lá, né? Você precisa ter um momento, né, de estudo em solitude, você precisa ter o seu momento de estudo coletivamente, mas você também vai viver, né? Você trabalha, você se relaciona, você se exercita, né? E aí quando você vai viver, né,
você trabalha, se relaciona, se exercita, o que você pode fazer? Qual oportunidade que você está tendo? De colocar à prova o que você estudou. Ver se corresponde o que você estudou com a realidade. Da mesma forma, quando você está vivendo, trabalhando, se relacionando, se exercitando, você também está aprendendo. A vida é uma grande escola. Você está obtendo informações e está interpretando essas informações à luz do que você já estudou, né? Só que aí o que você precisa fazer? Você precisa colocar essas informações que você obteve da vida, né? E essas interpretações que você teve à luz do que você já estudou à prova dos livros. Porque quando a gente estuda, a gente para estudar através dos livros, né? Tanto em solitude quanto coletivamente, o que você está fazendo? Você está organizando as informações que você obtém da vida e você também está, o quê? Crivando as suas interpretações, está lapidando as suas interpretações. Então aí você entende que o estudo e a prática, elas fazem parte de um processo cíclico, né? Um processo que se retroalimenta. Além do mais, quando a gente fala de formação grega, né, estamos falando também de uma formação que é intelectual, social, física, enfim, tudo junto. Então, o intelectual lá é também um atleta e também participa ativamente da sociedade. Então, se formar e se desenvolver como homem é se desenvolver intelectualmente, socialmente, espiritualmente, fisicamente, enfim. Não tinha essa de você, ou você é um atleta ou você é um intelectual. Não tinha essa. Lembra de Platão? A gente já falou sobre Platão ali, que ele era filósofo, matemático. Então, você provavelmente conhece o Platão como um dos principais filósofos da história. Só que, então você pensa em Platão logo como um intelectual. Só que quando você vai estudar a vida de Platão, você descobre uma coisa muito interessante, que ele não era só um intelectual, não era só um filósofo, mas ele também era um excelente atleta. Ele era tão bom como atleta que ele participou dos Jogos Olímpicos, né? E como o quê? Lutador. Já imaginou Platão como lutador? A gente não costuma imaginar, né? A gente tem dificuldade de imaginar. Mas Platão era filósofo, mas também era lutador, né? Então você via, né, que a visão da paideia era uma visão da formação como um todo do homem, né? Isso é um entendimento, né, que a gente perdeu com o tempo, né? Inclusive a igreja, né? E a igreja, ao perder essa visão de paideia, né? E ela, claro, o contexto. A igreja, por se deixar influenciar por esse contexto de visão segmentada da vida, de visão departamentalizada da vida, né? Ela perdeu essa visão de paideia, né? Ela passou a enxergar então o homem e a vida, né, de forma departamentalizada, né? E ela com isso, né, passou a cuidar somente da parte dita espiritual do homem. Falou assim, não, nossa função então, dentro dessa sociedade segmentada, é cuidar do lado espiritual do homem, somente do espiritual do homem. Só que aí teve um problema. Porque o que a igreja não percebeu é que não é possível trabalhar somente a parte espiritual do homem, de forma isolada. Por quê? Porque todos esses departamentos, né, na prática, esses departamentos da vida, a área social, com a área intelectual, com a área espiritual, com a área física, tudo isso na prática, na vida, na realidade, todos esses departamentos estão complexamente interligados. De tal forma que se você tenta cuidar somente do espiritual, mas o físico não está bem, o mental não está bem, não adianta nada. A pessoa não consegue se desenvolver, né? Então, por isso que a igreja muitas vezes é trabalho espiritual, mas acaba aí a pessoa não conseguindo se desenvolver. Por quê? Porque ela tem limitações em outras áreas. A igreja segmentada do contexto atual, muitas vezes não se importa com o homem como um todo, né? E também, então, a gente tem que retomar essa ideia da paideia que eu trouxe pra gente, né? A gente tem que retomar essa ideia de cuidar do homem de forma integral, do homem como um todo. Isso inclui o intelecto, que é a forma que a gente está trabalhando de forma específica, né? Trabalhar a inteligência, né? A educação, né? E é mais ou menos nessa linha que Charles Malik, que é ex-embaixador libanês nos Estados Unidos, ele segue, né, no seu discurso de dedicação do Billy Graham Center, né, em Wheaton, Illinois. Ele disse que como cristãos precisamos salvar a alma e a mente, ou seja, converter as pessoas espiritualmente e intelectualmente. Então Craig, que é o autor do livro que a gente está trabalhando, ele vai dizer, baseado, né, em Malik, que infelizmente dentro de nossas igrejas temos muitas pessoas que são espiritualmente convertidas, mas ainda pensam como não cristãos, né? Então se atente aí às palavras de Malik que eu vou ler agora. Ele vai dizer assim, Malik, abre aspas: devo ser franco com vocês. O maior perigo que ameaça o cristianismo evangélico norte-americano, né, que é o contexto dele, mas também o brasileiro, né,
Continuando, é o perigo do anti-intelectualismo. A mente, em suas dimensões mais amplas e profundas, não está sendo levada suficientemente a sério. A nutrição intelectual não pode acontecer separadamente de uma profunda imersão por vários anos na história do pensamento e do espírito. As pessoas que estão com pressa de sair da universidade e de começar a ganhar dinheiro, ou de servir a igreja, ou de pregar o evangelho, não fazem a menor ideia do imensurável valor de gastar anos de prazer conversando com as maiores mentes e espíritos do passado, amadurecendo, aperfeiçoando e ampliando os seus poderes de pensamento. O resultado é que a arena do pensamento criativo está vazia e plenamente entregue ao inimigo. Então, infelizmente, nós temos vivido esse contexto. Temos visto uma crescente do anti-intelectualismo, principalmente no meio eclesiástico. E que a nossa igreja ela seja diferente. Que a nossa igreja busque adorar a Deus também com a inteligência. Vamos fechar a live de hoje, né, falando sobre as características de uma igreja que adora a Deus com a inteligência. E as primeiras duas características que o autor destaca são as seguintes. Investir na educação. Então, uma igreja, né, que adora a Deus com inteligência, investe em educação. E a segunda característica, a igreja que adora a Deus com inteligência valoriza os jovens. Então, o autor vai falar sobre a realidade da maioria dos estudantes, né? A maioria dos estudantes tem pouco recurso, a maioria dos estudantes são endividados, a maioria dos estudantes são abandonados, a maioria dos estudantes trabalham sob estresse e pressão, e isso tudo, ainda por cima, sem qualquer segurança de estabilidade no futuro. Então invista, tanto na sua educação, quanto na educação de jovens de suas igrejas. Não deixe ele estudar sem um amparo da igreja, sem um apoio da igreja. Olha o que o autor vai dizer. Recomendo fortemente às igrejas que aloquem uma quantia em seus orçamentos para o sustento de estudantes de sua especialmente os que estão em seminários ou em programas de doutorado. Candidatos a tal sustento deveriam ser entrevistados de forma semelhante à de candidatos a missionários e avaliados em termos de suas vidas espirituais pessoais, habilidades acadêmicas e seu potencial para o futuro, pois o trabalho que assumirão é parte integrante da ação evangelística da igreja, tanto quanto o trabalho de missionários. A igreja não pode, em sã consciência, continuar ignorando tais pessoas. Deixa eu beber uma água. Muito forte, né? Vamos continuar. John Gresham Machen, que é um estudioso e educador presbiteriano do Novo Testamento, ele vai dizer, assim como Malik, né? Ele vai defender, assim como Malik, né? Ele acreditava, assim como Malik, né? Que o principal obstáculo para a religião cristã, na atualidade, se colocava na esfera do intelecto. E por isso temos perdido tantos jovens em meios onde o intelecto é desafiado como meio acadêmico. Você provavelmente já conheceu jovens que foram para a universidade, chegando na universidade perdeu a fé. Jovens que foram para a universidade, foram estudar e chegaram lá, abandonaram a fé, né, se desviaram do caminho de Deus. E por que isso acontece? Isso não é culpa do meio acadêmico, isso não é culpa da universidade, isso não é culpa da escola, mas sim da igreja. Né? É da igreja por quê? Porque não tem enviado pessoas para ocupar os lugares nesses meios, né? Influenciando assim esses locais a partir da perspectiva cristã, e também da igreja por não ter ensinado seus jovens a adorarem a Deus com sua inteligência, ensinado seus jovens a adorar a Deus com seu intelecto, preparados eles intelectualmente para adentrar nesse local. Então eles acabam tendo uma fé não fundamentada, uma fé frágil, que ao se deparar com as objeções ao cristianismo, ela acaba cedendo. Então nossa igreja precisa adorar a Deus com o nosso intelecto, preparar os jovens para os meios acadêmicos, para influenciar e para se permanecer firme na sua fé. Outra característica da igreja que adora a Deus com a inteligência é que o pastor ele precisa ser também engajado intelectualmente, né? Principalmente na teologia, é o que o autor vai trabalhar, né? Então, o pastor, né, numa igreja que quer adorar a Deus com a inteligência, ele precisa ser engajado, né, e isso é meio que óbvio, né, até porque, né, ele vai precisar ser o exemplo, porque ele é o líder, e também ele vai precisar ser capacitado, né, para uma pessoa poder desenvolver intelectualmente as ovelhas, ele precisa antes se desenvolver em si mesmo a intelectualidade, né. Então, o pastor quer desenvolver a inteligência, né, adorar a Deus com inteligência, ele precisa, antes de tudo, adorar ele mesmo a Deus com a inteligência, né? E um exemplo prático a respeito disso foi que uma vez, na minha vida no caso, né? Uma vez me questionaram se eu queria ser pastor ou teólogo. Eu fiquei assim, como assim? Se eu quero ser pastor ou teólogo?
né? Eu percebi claramente que a pessoa não entendia, né, que para ser pastor, necessariamente você também precisa ser um teólogo, e um teólogo com T maiúsculo. O pastor ele precisa dominar a teologia, né? Porque ele vai ensinar para a igreja sobre quem Deus é, e é exatamente isso que a teologia estuda, quem Deus é. Em 1756, John Wesley apresentou o discurso ao clero, onde falava sobre as habilidades que o pastor deve ter. Eu queria ler para você, tá? O texto é razoavelmente grande, né? Nossa, enorme, mas é razoavelmente grande, então eu queria que você tivesse um pouco de paciência, né? Tentasse prestar atenção nesse texto que eu acho muito importante. Vai trabalhar sete questões, né? 7 pontos. Dentro desses pontos vai ter subpontos que são perguntas, né? Que o pastor deve se fazer, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Como alguém que se esforça para explicar a Escritura a outras pessoas tem o conhecimento necessário para que ela possa ser luz nos caminhos dessas pessoas? Estou familiarizado com as várias partes da Escritura, com todas as partes do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Ao ouvir qualquer texto, conheço o seu contexto e seus paralelos? Conheço a construção gramatical dos 4 evangelhos, de Atos, das epístolas? Tenho domínio sobre o sentido espiritual, bem como literal, do que leio? Conheço as objeções que judeus, deístas, papistas, socinianos e todos os outros sectários fazem à passagem da Escritura ou a partir delas. Estou preparado para oferecer respostas satisfatórias a cada uma dessas objeções? Segundo ponto. Conheço o grego e hebraico. De outra forma, como poderei, como faz todo ministro, não somente explicar os livros que estão escritos nessas línguas, mas também defendê-los contra todos os oponentes? Estou à mercê de cada pessoa que conhece, ou pelo menos pretende conhecer o original? Entendo a linguagem do Novo Testamento? Tenho domínio sobre ela? Se não, quantos anos gastei na escola? Quantos na universidade? E o que fiz durante esses anos todos? Não deveria ficar coberto de vergonha? Ponto 3. Conheço o meu próprio ofício? Tenho considerado profundamente diante de Deus o meu próprio caráter? O que significa ser um embaixador de Cristo, um enviado do Rei dos Céus? Quarto ponto. Conheço o suficiente da história profana de modo a confirmar e ilustrar a sagrada? Estou familiarizado com os costumes antigos dos judeus e de outras nações mencionados na Escritura? Sou suficientemente, se não mais, versado em geografia, de modo a conhecer a situação e dar alguma explicação de todos os lugares consideráveis mencionados nela? Quinto ponto. Conheço suficientemente as ciências? Fui capaz de penetrar em sua lógica? Se não, provavelmente não irei muito longe do umbral. Ou ao contrário, minha estúpida indolência e preguiça me fizeram crer naquilo que todos tolos e cavaleiros simplórios afirmam, que a lógica não serve para nada. Ela é boa, pelo menos para fazer as pessoas falarem menos, ao lhes mostrar qual é e qual não é o ponto de uma discussão. E quão extremamente difícil é provar qualquer coisa. Conheço metafísica, se não conheço a profundidade dos eruditos, as sutilezas de Duns Scotus ou de Tomás de Aquino, pelo menos sei os primeiros rudimentos, os princípios gerais dessa útil ciência. Fui capaz de conhecer o suficiente dela, de modo que isso clareie minha própria apreensão e classifique minhas ideias em categorias apropriadas, de modo que isso me capacite a ler com fluência e prazer, além de proveito as obras do Dr. Henry Moore, né, A Busca da Verdade, de Malebranche, e a demonstração do ser e dos atributos de Deus, de Dr. Clarke. Compreendo a filosofia natural, compreendo Gravesend, Keio, as princípios de Isaac Newton, com sua teoria da luz e das cores. Além disso, tenho alguma bagagem de conhecimento matemático? Se não avancei assim, se ainda sou um noviço, o que é que eu tenho feito desde os tempos em que saí da escola? Sexto ponto. Estou familiarizado com os pais, pelo menos com aqueles veneráveis homens que viveram nos primeiros tempos da igreja. Li e reli as preciosas obras póstumas de Clemente Romano, de Inácio e Policarpo, e dei uma lida, pelo menos, nas obras de Justino Marte, Tertuliano, Orígenes, Clemente de Alexandria e de Cipriano. Sétimo ponto e último. Tenho conhecimento adequado do mundo? Tenho estudado as pessoas, bem como os livros, e observado seus temperamentos, máximas e costumes? Esforço-me para não ser rude ou mal educado. Sou afável e cortês para com todas as pessoas? Se sou deficiente mesmo nas capacidades mais básicas, não deveria me arrepender frequentemente dessa falta? Quão frequentemente tenho sido menos útil do que eu poderia ter sido, né? Então esse é o texto aí forte de John Wesley. E a pergunta que a gente fica pelo menos é o seguinte: será que ele não está sendo muito duro demais? Se ele o rigor dele, né, nessa área intelectual está sendo muito elevado, né? Quando a gente começa a pensar nisso, a gente fica entre duas hipóteses. Ou realmente o padrão de John Wesley era muito elevado, ou talvez, uma segunda hipótese interessante da gente pensar, é que o nosso padrão seja tão baixo, mas tão baixo, que a gente passe a achar esse nível de rigor um exagero. E aí, o que vocês acham que é, né? Mas duas coisas a gente pode ter certeza. A primeira, que é preciso ter muito conteúdo para pastorear com qualidade, e a segunda, há muito que aprender. Então não temos tempo a perder e nem desculpas a dar. Deixa eu beber mais uma aguinha.
está chegando ao final da nossa reflexão. O historiador eclesiástico e teólogo David Wells, ele chamou a atenção à geração atual de pastores, né? Ele disse que ele chamou de os novos incapacitados, claro, generalizando, né? Por quê? Porque eles abandonaram o papel tradicional do pastor, né, como proclamador da verdade para a sua congregação, e substituíram por um novo modelo gerencial, né, que enfatiza as habilidades de liderança, marketing e administração, né? E qual é a consequência disso? A consequência disso é que a igreja tem produzido cristãos que acham que a teologia não é importante. Pastores que abandonaram a teologia no púlpito, né? O Wells diz que esses novos pastores gerentes, né, têm maltratado e despreparado a igreja. E eles têm deixado a igreja cada vez mais vulnerável a todas as seduções da modernidade. Exatamente porque não ofereceram a alternativa, que é uma vida centrada em Deus e sua verdade. Com as palavras de Wells, a gente termina a nossa reflexão de hoje, né? A gente terminou essa parte, segunda parte, sobre estagnação intelectual. E amanhã o pastor também pediu para eu estar fazendo a live. A gente vai continuar então. Vamos começar a falar sobre as dúvidas, né? A gente vai passar agora para um próximo estágio dessa conversa, né? Desse bate-papo, dessa série, né? Que é agora a gente fez praticamente 4 lives falando sobre conscientizando vocês, né, da importância de se desenvolver intelectualmente para adorar a Deus com a inteligência. Agora a gente vai fazer o seguinte: agora eu entendi isso e comecei a buscar adorar a Deus com a nossa inteligência. Como que vai ser essa jornada? E você vai ver que logo no início você vai se deparar com as dúvidas, né? E a gente vai conversar sobre como que a gente vai lidar com as dúvidas que aparecem no estudo das Escrituras Sagradas, tá bom? Bom, vamos fazer uma oração final para estarmos terminando o nosso bate-papo dessa tarde. Vamos lá? Vamos orar? Oremos. Santo Deus eterno Pai, graças te damos, Pai, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito, Pai. Quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui, Pai, juntos, Pai, para adorar e bendizer o seu santo nome, Pai, pois só Tu és digno de toda a glória, Pai, e toda adoração, Pai. Quero te agradecer por essa palavra, Pai, que possa adentrar em nosso coração, Pai, e nos transformar, Pai. Sabemos que de fato isso irá ocorrer, porque sabemos que a sua palavra, ela nunca volta vazia, Pai. Mas que o Senhor realmente, Pai, nos humilhe, Pai, quebrante nosso coração, Pai, para que a gente possa reconhecer o nosso erro, reconhecer o nosso pecado, Pai, a partir da sua iluminação, Pai, a gente possa realmente, Pai, ser transformado por Ti, Pai. Que a gente quer entregar nosso coração em Suas mãos, Pai, para o Senhor nos guiar, para o Senhor nos direcionar, porque sabemos que nada sabemos, Pai. E primeiro, talvez, a primeira noção que precisamos ter, né, para que a gente possa adorar a Deus com a nossa inteligência, saber, Pai, que não somos inteligentes o suficiente, Pai. Não é com a nossa própria inteligência, Pai, que podemos enxergar a realidade, nos conhecer e principalmente conhecer a Ti, Pai, conhecer a verdade, mas é com a Sua inteligência, Pai, é com a Sua capacitação, Pai, somente em Ti que podemos chegar a qualquer verdade, Pai. E por isso somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor, Pai, nos amou de tal forma que entregou o Seu Filho, Pai, para que a gente possa ter a graça, Pai, o favor imerecido, Pai, e principalmente o favor imerecido da salvação, Pai. Pai, obrigado, Pai, obrigado, Pai. Quero também, Pai, orar por esse momento terrível que estamos vivendo, Pai, que o Senhor possa logo, Pai, iluminar os cientistas, iluminar os médicos, Pai, para que logo essa cura, Pai, possa aparecer, Pai, também, Pai, proteja, Pai, quem está na zona de frente, Pai, quem está tendo que se arriscar a sair de casa, Pai, enfim, Pai, até a gente em casa mesmo, a gente compra alguma coisa, enfim, a gente tem esse receio de acabar sendo contaminado por alguma embalagem, alguma coisa, enfim, nos proteja, Pai, dessa doença que sabemos que levaram tantos a óbito, Pai, console as famílias que perderam alguém, a nossa família mesmo perdeu, né, um tio, enfim, um tio que era muito próximo meu, a gente sofreu muito, enfim, Pai, console, Pai, sabemos só o Espírito Santo pode consolar, não há palavras humanas, Pai, que nos conforte, somente o Espírito Santo mesmo, Pai, para nos consolar nesse momento difícil, Pai, que é o lidar com a morte, Pai. Também cure, Pai, cure essas pessoas, Pai, que estão doentes, enfermas, Pai, porque sabemos que o Senhor é o Deus que pode curar, Pai, o Senhor é o Deus da vida, Pai, o Senhor é o Deus das causas impossíveis, Pai, o Senhor é o Deus do impossível, nós cremos nisso, Pai. Então, e nós cremos também no poder da oração, Pai, que o Senhor ouve, Pai, os seus servos, Pai, que o Senhor ouve a sua igreja, Pai. Então a gente está te pedindo, Pai, que o Senhor cure, Pai, para a sua glória e para a sua honra, Pai, que as pessoas possam chegar a partir da cura, Pai, a partir do milagre, Pai, a verdade que está em Ti, Pai. Pai, é isso que nós pedimos, Pai, nessa tarde,
misericórdia, já te agradecemos, Pai. Abençoe cada família, cada vida, Pai. Abençoe a sua igreja, Pai. E que o Senhor nos ajude a permanecer firmes e juntos, Pai, nesse momento difícil. É isso que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado aí pela participação de cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe e tenha uma excelente continuação aí, fim de dia, né? Excelente continuação dessa quinta-feira maravilhosa e abençoada. Graça e paz e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.